Olá, sejam todos bem-vindos à quarta aula do curso de Educação Socioemocional. Eu sou Andréa Rosim, sou idealizadora deste curso, estudiosa nessa área das habilidades sociais e socioemocionais desde 2002. E estou aqui para compartilhar com vocês um pouco de alguns conteúdos fundamentais quando a gente está querendo ensinar essas habilidades na prática. Então vamos lá que eu vou compartilhar com vocês aquilo que ao longo de todo esse percurso a gente veio entendendo que era fundamental que todo educador soubesse, né? Então, o que são essas habilidades, né? O que são habilidades sociais, o que são habilidades socioemocionais, quais dessas habilidades estão em cada uma das classes, das grandes competências aí que a gente vem falando, né? O conceito de competência social, tão importante quando a gente vai avaliar o sujeito. Então, para isso, a gente vai precisar olhar em detalhes com aquela lupa que eu tenho convidado vocês a ficarem mais atentos, né? A escola já não é de hoje, né, que a gente sabe que a escola ocupa um lugar importante para as relações interpessoais, né? A gente diz que a escola ela é um laboratório vivo das experiências prazerosas ou não, né, de como fazer amigos, né? E os professores ocupam um papel nessa mediação. Primeiro porque a gente sabe que hoje, né, a demanda na sala de aula está bastante grande, né? Os alunos com dificuldades acadêmicas ou interpessoais têm demandado os professores, né, no sentido de pedir ajuda mesmo. Não consigo fazer, né, ou com rompantes de raiva, né, não vou fazer, né, que você não me manda. Então, como é que a gente vai trabalhar com esses alunos que estão desafiando, né, nos desafiando a pensar em outros jeitos de ganhá-los para que eles se envolvam em atividades acadêmicas de um jeito um pouco melhor, né, como a gente deseja e a gente espera. Então, primeiro a gente sabe que a escola é um espaço importante para se ensinar essas habilidades, né? Segundo, a gente sabe que há uma função social, né, o convívio social na escola promove a aprendizagem, sejam elas intencionais ou não. A gente viu aí ao longo desse percurso, né, que o ensino dessas habilidades tem sido feito de maneira muito espontânea, né? Então os professores eventualmente com um melhor repertório, com um melhor jeitinho de fazer, conseguem ensinar essas habilidades para os alunos, né? Outros com mais dificuldades precisam de ajuda e a gente vai apropriando, ensinando e se aproximando para facilitar com que todos os professores e coordenadores e diretores consigam pensar num projeto intencional. Eu quero melhorar isso, né? Eu percebo essa dificuldade na maioria das pessoas da minha sala e eu quero que eles melhorem. Então, para isso, a gente sabe que há uma possibilidade que é, ao ensinar essas habilidades, a gente melhorar o desempenho acadêmico, afinal, o grande coração da escola, né? Eu falo, o coração da escola é sempre a aprendizagem acadêmica, mas não só, né? Então, porque ao mesmo tempo em que a aprendizagem acadêmica vai acontecendo, né, outras aprendizagens no nível do como falar, o que falar, tirar dúvidas, fazer perguntas, saber falar em público, né? Dar opinião, ouvir o colega, vão sendo exercitadas. E além disso, a gente vive hoje um contexto, né, que é o contexto da inclusão. A gente tem um número significativo de alunos estando em todas as salas de aulas. Então, parar e observar quem são esses alunos, qual é o meu papel nessa mediação que pode favorecer a aprendizagem acadêmica e socioemocional. Os professores, então, são considerados mediadores para essas aprendizagens. Ah, André, mas eu não aprendi a fazer isso. Eu sei, né? Eu tenho falado isso nas formações. Gente, nós entendemos que vocês não aprenderam, mas agora é a hora da gente passar dessa fase, né, do não aprender para o aprender com ajuda. Então, nós estamos oferecendo esse curso até com essa intenção. Tá bom, não aprenderam até agora, mas precisam aprender, né? Então, porque vocês, mediadores, professores, todos vocês, coordenadores e diretores, ocupam um lugar importante, ou facilitando essas aprendizagens, ou restringindo ou punindo, né? O que dificulta essa aprendizagem, seja quando a gente apresenta uma rejeição, né? Ou como a gente expressa, ou uma aceitação de determinado comportamento. E muito do nosso modelo, do como a gente faz, né? Então, as experiências todas de ensino e aprendizagem que favorecem as habilidades socioemocionais
o mediador, né, o educador que ocupa esse lugar, que faz a mediação, ele precisa ter habilidades socioemocionais também. Né? Ele não ensina para o outro aquilo que ele não parou para se observar e para perceber as suas dificuldades, em que momentos elas acontecem. E além disso, a gente sabe que os professores, os coordenadores, os diretores, eles ocupam um lugar que a gente chama de avaliação, né? São vocês que dizem, esse aluno é competente, esse é um bom aluno, esse é um aluno que não é tão bom, né? Que tem dificuldades, etc. Então, ao avaliar, vocês também estão, de certa forma, né, dando condições para que o outro, né, possa se perceber como alguém que tem ou não habilidades e competências, né? E aí, então, a gente vai precisar diferenciar esses dois conceitos. Nós já vimos em aula anterior que o conceito de competências no plural, ele é usado, né? A competência da comunicação, ela envolve várias habilidades, o fazer pergunta, né? O tom de voz em que eu pergunto, a forma como eu olho para o outro quando eu pergunto, manter o contato visual, né? Então, essa descrição dos comportamentos a gente descreve em habilidades. Ah, André, mas meu aluno não consegue olhar para o outro, né? Ele não consegue falar num tom de voz um pouco mais baixo. Então, são estas habilidades que ele vai treinar com você. Olha, nossa meta de aprendizagem vai ser você conseguir falar um pouquinho mais baixo ou um pouquinho mais alto, né? Ou a nossa meta de aprendizagem, olha para o seu amigo quando você fala, você consegue, vai lá, te ajudo. Né? Então, assim, essas metas que nós vamos colocando para eles exercitarem habilidades. Mas e a competência social, André? A competência social, como eu estava dizendo para vocês, ela é um construto, né? Ela é um conjunto que a gente avalia. Né? Quando a gente vai olhar para como o desempenho foi, né? Quando a gente vai falar assim, ah, tá, ele conseguiu fazer pergunta, e como foi? Ah, ele falou num tom que os outros entenderam. Né? E aí, o que aconteceu? Ah, o colega contestou a pergunta, respondeu a pergunta ou fez outra pergunta na sequência e conseguiu resolver a situação? Ele foi esclarecido? Foi suficiente? Deu certo? Né? Então, nós estamos falando no nível da avaliação e que envolve o como fazer. Então, nós estamos falando no nível da competência social. Tá? Que é diferente do termo competências no plural, que é um conjunto de habilidades. Tudo isso para a gente pensar que quando nós vamos ensinar habilidades sociais ou socioemocionais, nós temos que lembrar que essas habilidades são aprendidas, né? Então, que todo educador precisa considerar essas habilidades como parte do seu planejamento. Ah, Andréia, nas minhas aulas, de acordo com os conteúdos que eu tenho previsto, né, o que eu preciso que os alunos melhorem, que eles aprendam, ou grande parte dos alunos precisam aprender, são habilidades de ouvir o outro, né, de conseguir executar a tarefa, né, no tempo previsto. Enfim, são vocês que vão colocar, né, de emprestar o pertence lá, o material escolar, né, de aceitar a opinião do colega. São vocês que vão inserir essas habilidades como conteúdos escolares e, ao mesmo tempo, vão buscar estratégias, né, porque a gente pode colocar como meta, que é o que a gente vai fazer aqui no curso de Educação Socioemocional, mas depois tem os próximos passos, como transformar isso em aprendizagem de fato, né? Mas, de uma certa forma, vocês já sabem que essas habilidades são aprendidas. E se o seu aluno, seja da educação infantil ao ensino médio, não apresenta a habilidade que você deseja, né, será você que vai ter que ensinar, sim, seja porque ele não aprendeu em casa ou porque ele não usa essa habilidade quando ela é requisitada. Ele até pode ter a habilidade de fazer pergunta, mas ele não usa isso quando ele tem uma dificuldade. Ele não entendeu o conteúdo, ele não pergunta, Andréia. Ah, então ele vai precisar perguntar. Então nós vamos apresentar isso para ele, tá bom? Observei que você tem dúvidas e que isso, e você não perguntar, traz... O que acontece quando você não pergunta, né? Ah, eu não consigo entender, ou entendo de forma errada, eu entendo daquilo que eu achei que era e não era de fato. Né? Então a gente sabe que estas habilidades, elas são aprendidas,
elas dependem da situação. O aluno pode ter essa habilidade de fazer perguntas no grupo de amigos deles, mas diante do professor que é autoridade, né, que é mais bravo, que, enfim, ou que ele tem medo de perguntar, ele não vai perguntar, né? Ela também é regulada, as habilidades sofrem interferência da cultura. Será que nessa escola em que você está é possível dar opinião, a sua opinião é levada em consideração, há um espaço de debate, os alunos podem falar o que pensam, o que está dando certo, o que está dando errado, dar sugestões, então, ou não. Então depende da cultura, né? E a gente sabe também que depende da faixa etária, né? Eu gosto de contar histórias porque me parece que ao contar histórias para vocês, exemplos do que a gente vivencia, né? Hoje, então, vou compartilhar com vocês a história de um garoto, né, de 6 anos, que entrou na escola esse ano, já direto no primeiro ano, e até então ele ficava em casa com a família, né? E a mãe, por conta da pandemia e várias questões de doença na família, né, essa criança tinha aí outras atividades, mas não ia para a escola, né? E aí o que aconteceu? Chegou na escola, passou um mês, nem isso, 20 dias, a escola falou, não tem condições desse menino ficar aqui, né? Ele não consegue parar dentro da sala de aula, ele não faz nada do que o grupo faz, ele não tem as habilidades básicas que a educação infantil poderia ter ensinado, ele já entrou direto no primeiro ano. E aí, quem vai ensinar, né? E aí estamos, então, num passo a passo de construir que estar na escola é fazer tal coisa no tempo que é desejável. E como que a gente vai fazendo isso, André? A gente precisa, sim, ter um jeitinho de estabelecer combinados e de incentivar a participação, trazendo coisas com que esse garoto gosta de fazer. O que ele fazia quando ele estava em casa? Foi primeira investigação que nós fizemos foi quais eram as coisas que ele fazia e gostava, o que ele já sabe sobre o alfabeto, sobre a escrita, né? O que é difícil para ele, né? Então é difícil para ele parar e sentar, né? É difícil para ele executar tarefas repetitivas, é difícil para ele quando a atividade não é do interesse dele, enfim, nós vamos ter que investigar, mas sabendo que é uma criança pequena, né, que não tinha tido a experiência escolar anterior, então vai ser sim um trabalho mais difícil, mais desafiador, porque as outras já vieram da educação infantil, já sabem o que é a escola, já aprenderam comportamento de estudante que a gente fala, né? Então, estas dificuldades que a gente observa nessa criança, por exemplo, vão ser superadas com a nossa mediação. Ele é um garoto que tem várias habilidades, ele vai ter que usar essas habilidades dentro do contexto escolar, para que ele seja considerado um sujeito, né, mais habilidoso. Então, a gente diz, você vai sim, porque você dá conta, porque você já é um garoto habilidoso, inteligente, e aí você vai melhorar a sua inteligência indo na escola. A escola serve para isso, para fazer amigos, para fazer coisas divertidas, mas também para ficar mais inteligente, né? E a gente vai ganhando esse lugar de diálogo, né, e de promoção de habilidades. Do ponto de vista da literatura, o que a gente já sabe? A gente já sabe, por exemplo, que a educação infantil ocupa hoje um espaço importante em termos de 3 grandes competências, né, que são a sociabilidade, então conseguir estabelecer relações, emprestar brinquedos, brincar junto, entrar na brincadeira do outro, pedir para brincar, enfim, interromper, né, falar o que quer, o que não quer, respeitar regras do grupo, né, propor regras, enfim, são coisas que vão sendo aprendidas ali nas brincadeiras, nas interações que ocorrem mais frequentemente na educação infantil e que depois vão ser usadas também na aprendizagem seguinte, né? Também sabemos que habilidades como tomar iniciativa para propor uma brincadeira, pedir ajuda para o professor, né, participar, né, discutir, né, respeitar e conversar com os colegas, né, oferecer ajuda, além das habilidades que a gente chama de suporte, né, procurar um adulto quando precisar de ajuda. Então essas coisas que envolvem essa aprendizagem, que é fazer pedidos, perguntar, pedir ajuda, oferecer ajuda, já começa a ser desenvolvida a autorregulação, né, na aprendizagem, na educação infantil. A gente sabe, por exemplo, que crianças que têm aí alguns comportamentos, né, que são mais
desafiadores na educação infantil, com intervenções focadas nessas habilidades de calma, você consegue me falar o que você está sentindo, calma, eu entendi o que você quer, agora isso não dá para ser agora, pode ser daqui a pouco, depois, ou não, agora a gente vai fazer isso, mas depois a gente vai fazer aquilo. Essas negociações vão ajudando, verbalizar, né? Outro caso interessantíssimo, a garotinha de 2 anos e meio que eu estou acompanhando, né? A mãe buscou ajuda porque essa criança morde frequentemente os colegas, ou empurra, ou arranha. E a primeira coisa que a gente faz é, tá bom, professora, quais são as situações em que isso acontece? A gente vai lá, igual vocês estão treinando, vão lá, mapeamos as situações, né, entendemos o que acontece. E aí vamos nós trabalhar com os educadores que estão ali, né, na interação com essas crianças, primeiro, para antever a situação. Você já sabe que se você deixar essa garota numa interação com a bonequinha, o pratinho e a colherzinha que ela gosta, e alguma criança vir pegar o pertence, ela vai empurrar. E a gente precisa ensinar ela a falar. Mas então nós vamos antecipar, né? O educador vai ficar por perto, vai falar, olha, Maria, você está treinando essa habilidade de falar em palavras com seus amigos. Então, ó, a Lia chegou aqui para brincar. O que você pode falar para ela? Ou fala para ela que você empresta daqui a pouco. Então, daqui a pouco você empresta. E aí, ensinando essa criança. A gente também percebeu, né, que quando alguma criança está em disputa com ela, né, ela vai e morde. Então, se for disputar um brinquedo, né, qualquer, né, ela muito rapidamente morde. E no início a professora falava, mas é do nada. Não, acontecem coisas do nada. E a gente foi observar e percebemos que não era do nada, né? Sempre tinha um disparador ali, uma coisa que acontecia, né? Então a gente precisa ficar atento, treinar a observação, anotar. Eu falo que anotar nos ajuda a identificar o que está acontecendo, né? E lá desde a educação infantil. Também sabemos que quando há o ingresso, né, em relação no ingresso na educação, no ensino fundamental, né, novas habilidades vão sendo requeridas, exigidas. Né? Os professores precisam que os alunos consigam ficar sentados, né, por uma parte do tempo para fazer a tarefa. Né? A gente sabe que é importante, que os professores esperam que os alunos tirem dúvidas, que eles sigam instruções do tipo, ó, primeiro façam isso, depois façam aquilo. A gente sabe também que é desejável, que é esperado que o aluno consiga trabalhar, organizar seu material, né, organizar seu caderno, suas coisas, mas tudo isso é aprendido, gente. Tem criança que a gente vai ter que fazer aquilo que a gente sabe que é importante. Quem não consegue fazer sozinho, faz com ajuda, seja nossa ajuda, seja ajuda de um tutor, seja ajuda de um colega, né, que é modelo, ou que tem uma boa parceria. A gente sabe que as crianças no ensino fundamental, mais ainda, vão sendo desafiadas porque os amigos começam a tirar sarro, né? Rolam brincadeiras que vão exigir o controle do humor, né? O lidar com a gozação, né? O famoso bullying que acontece na educação no ensino fundamental, né? O negociar, né? O colega que falou do outro e ele ouviu. Então, assim, o relacionamento começa a fazer parte de todos os momentos quase que desse estudante na escola. E os professores, de certa forma, precisam se apropriar de estratégias para que em algumas situações isso seja trazido e compartilhado. Né? Então que momento é difícil para você? Vamos pedir ajuda. Vamos ouvir o colega. Olha, ele disse que é assim, quando ele está numa situação, né? Por exemplo, estava tendo, olha só a situação, né? A garota estava na escola e ia ter interclasses, né? Uma classe ia jogar contra a outra, depois o time amarelo jogava contra o time branco. Quando tem esses campeonatos entre turmas, né? E uma determinada garota, que eu acompanho também, que está no 5º ano, já chegou dizendo que não ia participar de nada. Só que se ela não participasse nessa escola, o grupo teria um prejuízo, ou jogaria com a menos,
ou eles não poderiam participar de determinadas atividades que requeriam que todos estivessem presentes, então ela trazia um prejuízo para o grupo. Foi fundamental o trabalho dos educadores, né? De tá bom, me explica por quê, o que você precisa de ajuda, os amigos apoiando, né? Para entender a dificuldade, respeitar, mas ao mesmo tempo incentivar, né? Para que ela chegasse lá nesse momento da atividade e conseguisse executar do jeito que fosse. Ah, porque sempre eu erro e aí eles falam que perderam por causa de mim. Ah, então é isso que te deixa triste, né? Entendi, é chato mesmo. Eu não gosto também de quando eu vou, eu faço o meu melhor e o outro fala desse jeito comigo. E aí, o que a gente pode fazer? Né? Então a gente devolve isso para o grupo, a gente ajuda eles a pensarem e ajuda a falar de maneira, o que você quer, o que você não quer, né? Por quê? Explica para o outro. E é assim que nós vamos treinando essas crianças, adolescentes, jovens e adultos a conseguir usar as suas habilidades em vários contextos, né? Então, de certa forma, os professores participam sempre dessa possibilidade de fazer a mediação, de ajudar eles a falarem, né? Quão importante é quando o professor tem suas habilidades de comunicação desenvolvida, consegue falar e ser compreendido pelo outro, né? Mantém esse diálogo aberto com os alunos, né? Demonstra atenção, empatia e interesse pela fala do outro. Ou seja, a gente ensina, sim, dando modelos, mas ao mesmo tempo a gente tem esse papel importante enquanto adulto de ajudá-los a usar essas habilidades quando elas são importantes, seja para aprendizagem acadêmica ou para aprendizagem social, né, que impacta na interação com o outro. E aí, para nos ajudar, então, os estudos nos trouxeram em um detalhamento. Dentro da classe de comunicação, por exemplo, a gente pode trabalhar o iniciar conversa, manter conversa, fazer perguntas, responder perguntas, né? Perguntar. É tão importante a gente ensinar eles a olhar o que você aprendeu com o seu amigo hoje, o que o seu amigo fez de bom, né? O que você acha que foi legal do comportamento dele, dar feedback positivo, aprender a olhar para o outro, valorizando o que o outro faz de legal. Quando for dar feedback negativo, gente, eu falo tanto isso nas escolas, chama no particular, não expõe o sujeito, né? Chama no individual, fala, ó, eu vi que foi difícil para você, tudo bem, eu tô aqui para te ajudar, mas vamos tentar fazer de um outro jeito? Volta lá, experimenta de um outro jeito, né? Quando tem um comportamento resistente, não vou, não quero, não, dá um tempo. Tá bom, vou te dar um tempo, é no seu tempo. Mas eu acredito, eu confio em você, eu tenho certeza que você consegue fazer. Volta lá e faz no seu tempo. Né? Então, assim, esse incentivo, esse apoio, estar ao lado, né? Muito mais do que dizer, nossa, você é nota 10, você é maravilhoso, você sempre dá conta, você nunca dá conta. Né? Essas generalizações não ajudam, tá? O dar opinião, concordar, discordar, todos esses exercícios de facilitar a comunicação e ensinar essas habilidades no dia a dia da sala de aula. O cumprimentar-se, o despedir-se, olhar no olho, dizer obrigada, né? As palavrinhas mágicas que eles falam, né? Como fazer isso, Andréia? Esse é o grande desafio, né? Vai depender da sua disponibilidade, do uso das suas habilidades e, eventualmente, de estratégias mais direcionadas que a gente vai trabalhar com vocês. Quando a gente fala na comunicação assertiva, que é falar o que eu quero, né, de uma maneira clara, para que o outro também possa se expressar e a gente chegue num acordo, numa relação que seja boa para ambas as partes, né, eu expresso a minha opinião, mas eu escuto a opinião do outro, né, eu discordo, eu digo, a minha opinião é diferente da sua, né, eu penso desse jeito, a minha opinião, a sua opinião, a gente treina muito isso com os adolescentes, né, porque ele é péssimo, ele não sabe nada, calma aí, essa é a sua opinião, né? Eu já vi ele fazendo isso, isso e isso, ou seja, ele sabe fazer coisas muito legais também, fala para ele o que você sabe fazer. Então, esse movimento que é calma aí, espera, ouve o outro, observa, né? Admite que você também não é perfeito, então, todo esse exercício diário de ajudar a falar de um outro jeito. Autocontrole e expressão de sentimentos. Como é importante a gente trabalhar essa classe, né, essa competência que envolve tantas habilidades importantes na escola. Né? O aluno que eventualmente agride o outro verbalmente ou agride o professor,
Ele consegue reconhecer que ele está com raiva? E quando você fica com raiva, né? Você consegue falar de uma maneira mais habilidosa com o seu aluno? É treino, gente, é experiência de fazer de outro jeito. Né? Aqui na clínica a gente ainda brinca, né, que nós temos diferentes modelos de terapeutas. Né? Assim como quando eu estava na escola e era professora, né, eu também gostava de fazer esse exercício com colegas, amigas que eram próximas a mim, que também eram professoras. Né? Eu chegava na sala do professor e frequentemente eu falava, gente, hoje o João me tirou do sério. Nossa, mas a minha cara de raiva foi tão forte, assim, né? Aquela cara do tipo, não gostei. Às vezes eu não conseguia falar, né? Mas aí eu aprendi com uma amiga também que ela falava assim, nossa, eu preciso exercitar. Ela falava assim para os alunos, eu aprendi a falar com ela. Ela falava, eu preciso exercitar para vocês um jeito de demonstrar minha raiva para além da minha cara. Vocês perceberam a minha cara de raiva, né? Mas agora eu preciso falar em palavras. E aí ela passava a usar essa fala, eu vou exercitar com vocês. Gente, eu fico muito nervosa quando vocês fazem isso. Por isso, isso e isso. Nossa, tem um outro jeito da gente fazer para isso não acontecer? Porque é tão ruim quando a gente fica com raiva, né? Então ela começou compartilhando e eu fui usando essa estratégia. E, você, e devolvia para os alunos, né? E para você, como que é quando você sente raiva? O que você faz? Então esse acalmar-se, o expressar-se. Tem hora que eu sinto raiva, que eu fico muito nervosa ou irritada, que eu preciso não falar. Então eu falava para os alunos, eu estou muito nervosa agora, eu não consigo falar, me dá um tempo para eu falar. E vamos usar isso como recurso para vocês, né? O lidar com críticas, frequentemente eu pedi a avaliação dos alunos. E aí, como foi para vocês hoje? Me fala uma coisa que foi legal, uma coisa que vocês não gostaram. Vamos tentar melhorar? Então me dá uma dica, o que você acha que eu posso melhorar na próxima aula? Né? Então, esse treino, esse exercício de comunicar-se e melhorar o autocontrole. A empatia, gente, tão falada, né? Aquela coisa, se coloca no lugar do outro. Como? Né? Como que a gente faz isso? Então, é preciso ensinar os alunos, né? Quaisquer idades, e a gente tem que treinar isso. Né? O celular na mão, ou um aluno falando uma coisa, pare e olha para o seu aluno. E mesmo com o mundo caindo ao lado, olha, agora eu estou exercitando ouvir, ele está me contando uma coisa tão difícil, eu estou tentando manter o meu olhar nele, porque assim eu me concentro mais, manter o contato visual, aproximar-se, escutar atentamente, né, demonstrar interesse, pegar recortes da fala dessa pessoa e falar, estou te entendendo, porque você me disse isso, repetir, né, parafrasear, a gente fala. Né, e principalmente, gente, perguntar para o outro, tá? O que você está querendo fazer? Né? Tem algo que eu possa fazer por você? Estou aqui. Também não sei como resolver, né? Porque é muito comum a gente falar, não chora não, já vai passar, não, isso é assim mesmo, não liga. Não dá, né? Então, treino de empatia para vocês e para os alunos, né? E aí as classes de habilidades sociais dos educadores. Essas são partes, né, do meu estudo de doutorado, de pós-doutorado. Eu tenho muito orgulho de poder ter vivido esse dia a dia da sala de aula, de ter estado como professora, de ter sido professora, né? Quão rica é essa experiência de estar na sala de aula. Não só como pesquisadora e observadora, mas também como quem vive a dor e a delícia, né, de ser professor, porque não é fácil, é estressante, é uma rotina puxada, são muitas burocracias, né, a relação com o aluno, a relação com os colegas, professores, né, a relação com a direção, com a coordenação, com as famílias. Enfim, eu sei de tudo isso e eu quero dizer para vocês o seguinte, se a gente não usar uma lupa e ter um foco no nosso trabalho, a gente vai adoecer, né? Vocês vão adoecer. Eu adoeci, outras pessoas podem adoecer, né? Porque o burnout, o esgotamento, né? Ele ocorre pelo excesso de demandas, por a gente querer dar conta de tudo. Então, vamos treinar essas habilidades que estamos aqui ajudando vocês a treinar, porque são essas habilidades que vão proteger a saúde emocional de vocês. Eu queria muito que alguém tivesse feito isso comigo lá no início da minha carreira, né? E hoje por isso eu faço com tanto gosto, com tanto orgulho, adoro estar com vocês, adoro poder ir numa escola, né? Eu e a Marluce a gente ainda brinca assim, né? Nossa, fomos na escola, que delícia, né? Que delícia ir na escola e poder contribuir.
E aí esse treino que a gente está fazendo no curso de Educação Socioemocional, que é primeiro e tão importante, que é observa o que o aluno faz, anotem, né? Porque avaliar as habilidades sociais e socioemocionais requer um treino da observação, né? Requer observar o que ele faz, em quais situações, e o que você faz quando ele faz aquilo que você não gosta, né? Você demonstra, você fica bravo, você dá bronca, né? E essa implementação, inserir essas habilidades como conteúdos escolares, vai facilitando a relação interpessoal entre alunos e professores, a própria participação do aluno muda, né? O que facilita a nossa mediação para favorecer essas aprendizagens socioemocionais. E aí a gente vai melhorando, eu falo que nós ocupamos um papel, né, que é centrado no olhar para o comportamento que a gente quer que eles apresentem, que é o que a gente chama de avaliar comportamentos desejáveis. A gente quer que esses alunos sejam cada vez mais competentes socialmente. Então a gente precisa olhar para as habilidades que eles já têm e dizer para eles abertamente: nossa, sabe que eu percebi que você está treinando bastante aqui comigo? Você está treinando bastante se controlar. Eu vi que você estava com raiva, que você respirou, você saiu, foi lavar o rosto, né? E na hora que você voltou, você conseguiu falar de um jeito habilidoso. É isso que eu espero de você. E aí as situações de conflitos vão ser amenizadas, ou quando elas acontecerem, né? Elas vão ter um papel ali do qual você pode ocupar. E aí eu sugiro que vocês assistam o documentário Quando Sinto Que Já Sei. A gente trabalha trechinhos desse documentário no curso, mas assistam ele na íntegra. Faz todo sentido a mediação sugerida, né? A forma como a gente lida com as situações de conflito que podem nos ajudar. Tá? Então, pensando em estratégias práticas, pensando em como direcionar o olhar de vocês, em como direcionar a prática de vocês para que os seus alunos sejam cada vez mais competentes socialmente, a gente precisa colocar essa lupa no sentido de observar o que o aluno faz que é habilidoso, né? Quais são as habilidades desses alunos, né? Como que ele usa no momento que você pede, como ele faz, né? Isso que ele faz melhora ou mantém a relação entre os colegas? Então a gente diz que a avaliação da competência social do aluno, ou de qualquer outro, né? Se você é coordenador avaliando um professor, se você é diretor avaliando um coordenador ou um professor, né? A avaliação ela é mais ampla, porque a gente vai começar a olhar para as habilidades que esse sujeito tem, quando ele usa, o que acontece, se é bom para ele e para os outros, e ajudando ele a perceber as consequências positivas para a própria vida deles. Por isso que este curso ele tem um propósito de melhorar a saúde mental de vocês também. Porque a partir do momento que vocês treinarem essas habilidades de observar, descrever, falar sobre isso, sobre essas habilidades que vocês estão observando e descrevendo, vocês vão melhorar, com certeza, a sensação de que vocês dão conta, vocês vão conseguir administrar isso no dia a dia da sala de aula. Né? Então, essas questõezinhas que estão aqui, elas são bem importantes. Né? Como foi o comportamento? Ah, ele bateu no outro, tá? E o que estava acontecendo? Né? Ele bateu como? Ele deu um soco na cara, ele deu um empurrão, ele falou coisas que não foram legais. O que ele fez? Né? Quando ele fez isso, o que aconteceu? Ah, não, ele foi lá e conseguiu expressar de um jeito mais habilidoso. Ele foi lá e falou: oh, não gostei do que você fez, não quero que você faça mais isso comigo. Né? O outro ouviu, chegaram num acordo. Os resultados foram bons para ambas as partes, né? Pode beneficiar o grupo todo? Então, nesse sentido, gente, é que eu tô muito feliz e animada com vocês, né? Porque esse exercício do falar, do compreender, do expressar para o outro, vai ajudar vocês, primeiro vocês, né? O nosso foco nesse curso é ajudar você que é professor, coordenador, né? Educador, psicólogo escolar ou diretor, diretora. Né? Porque essa competência tão desejada que a gente espera que o outro tenha, porque o tempo inteiro nós estamos avaliando como ele faz, a gente vai ter que voltar e começar a ensinar em habilidades. Usa a sua habilidade de observar e descrever para contar para o seu aluno, para a sua aluna, para o seu professor, né? Para qualquer agente escolar.
que vocês estão treinando essas habilidades. Vamos colocar isso na prática, vamos desenvolver projetos dentro da escola, né? Vamos praticar essas habilidades que ensinem eles a perceber o que eles sentem, em que situações eles sentem, né? O que eles fazem quando eles estão daquele jeito. Então, assim, esse treino que é cotidiano de perceber o seu sentimento, o que você faz quando você está com raiva, o que você faz quando você está triste e como você usa as suas habilidades a favor do relacionamento com o outro. Então vejam, é sim um exercício para todos os educadores, né? Observar e descrever. Para além disso, é verbalizar, é falar em palavras, né? O que é que vocês estão observando e descrevendo. E aí eu tenho um exemplo, né, para compartilhar com vocês. Um estudante, ele pode até fazer perguntas para os seus pais em casa, mas aí chega na sala de aula, talvez ele não consiga fazer. Seja porque ele sente vergonha, né, um aspecto cognitivo pessoal dele, seja porque ele acha que a professora é brava, o professor é rude, o professor é aquele lá, ele expõe as pessoas, adolescentes falam muito isso, né? Nossa, meu professor, você não sabe o que ele fez. Ele ridicularizou, ele faz bullying com o aluno. Né? No ensino médio eu tenho ouvido muito isso. Assim, né? E aí, ou porque a pessoa não pergunta, não fala nada, porque sabe que vai ser criticado, ridicularizado por outra pessoa, por outro colega, né? Por outro estudante. Ou, então seria uma previsão de uma consequência ruim, ou porque acha que não pode perguntar, porque é errado perguntar para o professor. É desrespeitoso, eu ouço bastante isso dos adolescentes. Na minha escola não pode perguntar, por quê? Porque não é respeitoso. Eu falo, mas quem te disse isso? Pergunta no privado, pergunta no individual para a sua professora se você pode perguntar em público. Ninguém pergunta na sua sala. Observa o comportamento do outro. Então, essa coerência entre o que a pessoa faz publicamente, que é o foco de vocês, o que eles fazem, diferente do foco da psicóloga, que o foco da psicóloga é o que está dentro do sujeito e como ele usa essa habilidade, ele nos conseguir descrever, né? Que é o que a gente está ensinando para vocês. O foco de vocês, qualquer educador, é o que ele faz, o que acontece quando ele faz aquilo. Nossa, eu percebi que quando você fez uma pergunta ficou mais claro para você, você conseguiu entender e fazer a tarefa, você percebeu? Né? Então, esse programa de inserir essas habilidades, né, de forma intencional no currículo, em qualquer planejamento, em qualquer sala de aula, é que vai permitir com que os alunos melhorem os desempenhos, né, acadêmicos e sociais. Então, a gente sabe que a competência social, que é tão desejada, que nós esperamos que o outro apresente, ela precisa ser ensinada em habilidades. Não adianta a gente querer avaliar se ele não é competente, ele não é bom aluno, ele é bom aluno, se a gente não olha para os detalhes dessa relação e como a gente vai ajudá-lo a melhorar. E além disso, a gente sabe que quando a gente tem sujeitos que são competentes socialmente, olha para os nossos bons alunos, há uma probabilidade deles conseguirem estudar, conseguirem tirar boas notas, terem uma boa autoestima, conseguirem estabelecer relações de qualidade, né? Terem pares que eles consigam exercitar. A questão é quando eles não conseguem, né? E aí o resultado vem do mesmo jeito. Então a gente diz que existe uma relação muito importante, que é do ensino dessas habilidades que são socioemocionais, né? Que faz com que esse sujeito se torne mais competente, e a questão da ética. Eu não faço para o outro, ou eu faço para o outro o que eu gostaria que ele fizesse para mim. No positivo, eu faço para vocês o que eu gostaria que vocês fizessem para mim. Eu faço perguntas, eu estou à disposição, eu estou sempre mandando sugestões, contando histórias, enfim, é isso que eu quero que vocês façam comigo, né? Então, nesse treino de habilidades que a gente está aqui fazendo, né, o respeito entre as partes, né, o observar e valorizar o que vocês têm conseguido fazer, né, e valorizar o comportamento dos estudantes, do outro que você está observando, que você está ajudando a melhorar. Né? Vejam, a competência social, ela inclui sim valores morais, né, e ela também inclui valores éticos, né, de convivência, de justiça, de liberdade, solidariedade e bem-estar, que é o que a gente tanto deseja que vocês consigam usar na prática.
Então vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais dos conceitos importantes, porque daqui em diante o foco é como é que eu vou ensinar, né? E para vocês ensinarem é necessário saber cada um desses conceitos. Combinado? Vou ficando por aqui, deixo vocês aí estudando e mandem as dúvidas pelos nossos canais de comunicação. Um grande abraço!